Olá, teleinternautas do mundo inteiro! Estamos aqui na AppTV, a TV Sem Fronteiras, para apresentar o programa Ajuda Emocional, que é um programa feito para você e por você. Você precisa participar até para você trazer suas dúvidas, seus questionamentos, porque esse programa é para você. Então, já começamos a falar sobre o tema de hoje e já me apresento. O tema de hoje é adolescentes versus pais. Você tem filhos adolescentes? Você é um adolescente? Você é um pai de filhos adolescentes? Enfim, você tem dificuldades em se relacionar com seu filho adolescente? E você, adolescente, tem dificuldade de se relacionar com seu pai, com a sua mãe, com os adultos à sua volta? Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, participe, escreva aí do ladinho no formulário, faça a sua pergunta. Eu estou aqui ao vivo para poder responder às suas questões. Deixa eu me apresentar, né? Sou Olga Tessari, psicóloga há mais de 30 anos atuando na área. Além disso, eu sou escritora, consultora comportamental, enfim, estou na área, sou psicóloga clínica, atendo no meu consultório e também atendo pela internet. Então, não tem mais desculpa. Você aí, internauta de qualquer lugar do mundo, quer marcar uma consulta comigo? É só entrar em contato comigo através do meu site www.olgatessari com dois s.com ou www.ajudaemocional.com, não tem BR. E vamos começar a falar do tema de hoje, né, que é um tema que, digamos, está por aí todo mundo reclamando, todo mundo falando, todo mundo questionando, principalmente aquelas pessoas que têm filhos adolescentes, né? Ai, meu filho me dá um trabalho, ai, meu filho era tão bonzinho, de repente ele mudou, ele se transformou, ele virou uma pessoa que não se relaciona mais com ninguém, só quer ficar trancado no quarto, não quer saber de se relacionar com ninguém, só quer andar com a turma. O que está acontecendo com meu filho? Ele era tão legal, ele participava tanto, ele vivia grudado em mim. O que acontece? Né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é ser adolescente, a relação entre os pais e filhos e os conflitos do adolescente. É, porque o adolescente ele tem realmente muitos conflitos, né? E é importante que você entenda que conflitos são esses, até para poder ajudar esse adolescente, né? Se você é pai, se você é mãe. Então, é importante colocar que, quando o jovem entra na adolescência, é um momento de muita confusão, de muita mudança, a começar pelo corpo dele. Então, era uma criança que, de repente, começa a ter uma transformação. Então, o braço fica comprido, a mão fica comprida, ele fica todo desengonçado, ele não se esbarra em tudo, né, derruba tudo. Justamente por quê? Porque há uma mudança hormonal muito grande nesse corpo. Então, é o momento em que o corpo se transforma da criança para se tornar adulto. E esse período entre deixar de ser criança e ser adulto é o período da adolescência. Então, é muito importante que você entenda que é um período, não é uma coisa para sempre. Assim como a infância vai até os 10, 12 anos, mais ou menos, a adolescência ela vai até uns 20, 20 e poucos anos, né? A partir do momento, no caso da menina, quando ela menstrua pela primeira vez, né? Ela está já dentro da fase da adolescência, ela já está transformando o corpo dela em corpo de mulher. E o menino, né, começa a aparecer pelos, a voz começa a engrossar, né? Então, ocorrem mudanças, né, na sexualidade, tanto masculina como feminina, que vão culminar na vida adulta. E como é uma fase de muitas mudanças, as mudanças não acontecem só no corpo físico, elas acontecem também do ponto de vista emocional. Por quê? Porque neste momento o adolescente ele vai parar tudo para começar a se questionar: quem sou eu? O que eu quero ser quando eu me tornar adulto? Eu quero seguir tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, eu quero acreditar em tudo aquilo que me falaram a vida inteira na minha infância, ou eu quero mudar, eu quero ser diferente. Então, é um momento em que o menino, a menina
que muitas vezes, né, amavam, não é que eles deixam de amar, mas é o comportamento deles muda. Então, que fazia tudo que a mãe queria, era uma menininha educada, né, estava sempre pronta para ajudar, nunca retrucava, nunca questionava, de repente se torna rebelde, de repente começa a ter comportamentos estranhos, começa a se tornar agressiva. Por que será que isso acontece? Porque justamente nessa fase da vida, o jovem precisa se despojar de todos os valores e crenças que ele teve até então. Então, imaginemos que os pais, para as crianças, eles são ídolos, são heróis. Então, quantas vezes eu já vi crianças brigando porque o meu pai disse isso, o meu pai disse aquilo, o meu pai é legal, você não pode falar mal do meu pai, do meu pai, da minha mãe, enfim. As crianças acreditam piamente em tudo que os pais dizem para elas. Só que quando elas entram na adolescência, elas começam a questionar tudo aquilo que os pais disseram para elas. Então, surgem os conflitos, óbvio, né? E é um momento, digamos, em que as crianças, os adolescentes começam a colocar os pais na parede, a enxergar os pais como seres normais, seres que erram, seres que fazem muitas bobagens, seres que não estão sempre certos, porque até então, na infância, os pais sempre estão certos. A vida inteira, até a adolescência, os filhos acreditam piamente nos pais e sempre consideram que os pais estão corretos. E quando chegam na adolescência, não, eles começam a questionar. Mas, mãe, que ridículo isso que você falou. Como assim? Até então, o meu filho sempre disse sim, mamãe, sim, papai. Como agora ele começa a dizer que é ridículo isso, é ridículo aquilo, que eu sou careta, que eu sou babaca, né, que eu não sei nada da vida, que tudo isso que eu estou falando é coisa antiga? Muitos pais até piram nesse momento, justamente por quê? Porque eles não entendem. É uma mudança muito radical, de um filho quietinho para um filho questionador, sem contar a aparência, né? Porque de repente, vamos dizer, a sua filha, ela era toda patricinha, toda bonitinha, com lacinho na cabeça, toda arrumadinha, combinandinho. Quando ela se torna adolescente, de repente, ela resolve vestir tudo preto, né? Resolve pintar o olho de preto, passar um batom preto, né? Fazer aqueles desenhos horrorosos de hiena no corpo. Aí você olha para sua filha e fala assim: Meu Deus, o que é isso? Ah, devem ser as más influências dos amigos. Ah, isso é coisa lá daquela escola que ela estuda, eu vou tirar ela daquela escola. Não é nada disso. O momento da adolescência é o momento da experimentação. Como eu disse agora há pouco, o jovem ele está querendo se descobrir. Quem é ele? O que, que ele quer ser quando ele crescer e se tornar adulto? Então, para isso, ele precisa começar a experimentar. Então, não é raro, por exemplo, a sua filha vir vestida toda de preto durante um mês, você vê-la vestida toda de preto durante um mês, de repente ela resolve pintar o cabelo de cor de laranja e usar um outro tipo de roupa, e daqui a pouco ela está andando com outro estilo de roupa, outro estilo de cabelo, e você fica ali, né, com os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Ela está experimentando. Será que eu quero fazer parte dessa tribo? Será que eu quero fazer parte daquela outra tribo? Será que é bacana andar sempre de preto, com cara feia, né? Como o pessoal fala, que é aquele pessoal, eu não lembro o nome agora, mas daquele povo que vive depressivo, né? Tem aquela franja, eh, os emos, isso, os emos, né, que tem aquela franja, enfim, há vários estilos, há várias tribos, né, e eu percebo que hoje em dia nós temos cada vez mais e mais tribos diferentes circulando dentro de uma cidade. Então, o seu filho sair de uma tribo e para outra, e para outra, e para outra, tudo isso é normal e natural, e não é influência da turma. Ele não é um robozinho que vai fazer tudo que a turma quer. Ele quer experimentar. E para fazer parte de determinada turma, ele precisa seguir os códigos dessa turma. Então, é a roupa, é o estilo, é o modo de falar, é o modo de se comportar. Tudo isso faz parte, né, da personalidade do grupo. Cada grupo tem a sua personalidade. Então, faz parte daquele grupo o seu filho, sua filha se vestir daquela forma. E criticar não vai resolver absolutamente nada, pelo contrário.
Quanto mais você critica o seu filho, mais ele, só para te contrariar, só por uma questão de rebeldia, mais ele vai seguir aquela tribo, aquele grupo. Então não adianta você questionar, não adianta você brigar, não adianta você proibir, não adianta nada. O correto é o quê? É sentar e tentar entender do seu filho por que ele está vestindo aquela roupa, quais são as regras desse grupo, no que esse grupo acredita, o que eles consideram certo, errado, questionar. A melhor atitude de os pais nesse momento não é confrontar, não é fazer uso da sua autoridade para dizer você não vai fazer isso, você vai ficar em casa. Não, você está colaborando para o seu filho se afastar cada vez mais de você. Então, nesse momento, o que você precisa fazer? Sentar e conversar. Filho, o que está acontecendo? Até ontem você se vestia de uma roupa de um jeito tal, falava, agora você está falando determinadas gírias, você está se comportando de uma maneira estranha, você está vestindo essas roupas esquisitas. Você pode me explicar? Eu não entendo, né? Haja como se você não entendesse absolutamente nada do que está acontecendo, para que o seu filho possa te explicar melhor o que está acontecendo e para ele mesmo parar e pensar o que ele está fazendo. Porque muitas vezes ele só vai naquela de experimentação, mas ele não questiona. Ah, mas para que serve se vestir toda de preto? Para que serve usar o cabelo assim ou assado? Por que esse pessoal se encontra a determinada hora? Por que eles não frequentam aquele tipo de local? Por que ninguém vai no parque? Enfim, o jovem vai começar a questionar ele também, né, as atitudes que ele tem, os comportamentos que ele está assumindo. E isso é bom para o crescimento desse jovem e para a própria definição da personalidade dele. E é interessante porque nessa fase da vida, o jovem tem uma intensidade enorme de sentimentos. E os adolescentes, eles costumam ser muito radicais. Então, ou ele ama ou ele odeia. Ou ele está super apaixonado ou ele não sente absolutamente nada pela pessoa. Então, hoje ele pode chegar para você e dizer assim: ai, eu estou apaixonado, eu vou me casar com aquela garota X. Aí você fica desesperado. No dia seguinte, ele fala assim: ah, acabou. Como assim acabou? Você falou que ia casar com a menina, que era a mulher da sua vida? Ah, acabou. Então, os jovens, nesse momento, dessa fase da vida, eles ainda estão se descobrindo. E como é tudo muito intenso, tudo muito radical, muitas vezes eles acreditam mesmo que aquela pessoa é a paixão da vida deles. Então, cabe aos pais questionar e principalmente orientar os seus filhos de que nem tudo que eles decidem fazer hoje pode ser uma decisão para o resto da vida. É tudo muito, digamos, é muito mutante. O jovem ele está experimentando, ele está curtindo, ele está vivendo, então ele não pode dizer, ah, eu quero fazer isso ou aquilo. E o pior de tudo é que nessa fase da vida é quando o jovem precisa descobrir qual é a vocação dele, né? Qual é a carreira que ele vai seguir, qual é a profissão que ele vai abraçar, qual é o curso que ele vai estudar, seja um curso universitário ou um curso técnico. É muito importante que os pais estejam atentos e ajudem os seus filhos. Hoje em dia, nós temos aí muitos psicólogos que trabalham com orientação vocacional. Então, ajudar o filho a descobrir, porque no meio dessa bagunça toda, ele precisa descobrir qual é a profissão que ele vai seguir para o resto da vida dele. E muitas vezes o pai influencia, filho, eu sou advogado, eu quero que você seja advogado. A mãe, filha, eu sou médica, eu quero que você seja médica. E muitas vezes o jovem fica perdido e às vezes ele vai para agradar o pai ou para agradar a mãe fazer um curso que não tem nada a ver com ele. Como eu já tive no consultório o caso de um rapaz que fez medicina para agradar os seus pais, porque ambos eram médicos, e não admitiam de forma alguma que ele fizesse outra carreira a não ser a medicina. Ele estudou medicina, ele fez os 2 anos de residência obrigatórios. Quando ele terminou tudo isso, ele chegou para os pais e disse: está aqui o meu diploma, eu sou médico como vocês queriam, mas agora eu vou cuidar da minha vida. Agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que era teatro. E hoje ele é um excelente ator.
e muito feliz na carreira que ele escolheu. Então, pais, fica aqui a dica. Muitas vezes vocês colaboram para a infelicidade dos seus filhos quando vocês exigem que eles façam determinadas coisas. Então, se você quer que o seu filho seja médico como você, pense, de que forma você pode mostrar para ele a beleza da medicina para que ele se apaixone como você é apaixonado por isso? Ou qualquer outra carreira. Mas não exigir que o seu filho siga o mesmo caminho. Sabe aquela coisa? Passar de pai para filho, o consultório, o escritório de advocacia, o escritório de engenharia. Isso já era, né? Nós temos acompanhado aí muitas empresas familiares que começaram lá com o avô passou para os filhos e hoje os netos estão destruindo as empresas, justamente por quê? Porque não é isso que eles querem fazer. Eles se sentem obrigados a gerir algo que não é do desejo deles, e é óbvio que eles vão acabar destruindo, até sem querer, essas empresas e tudo isso. Então, o importante no caso dos seus filhos, é você ter muito diálogo. Então, fica aqui um alerta para os pais que ainda não têm filhos adolescentes. O diálogo deve começar desde lá da tenra infância. Não adianta, se você nunca teve diálogo com seu filho ao longo da infância inteira, querer estabelecer rapidamente um diálogo agora. É uma coisa que o relacionamento entre pais e filhos é uma coisa que se constrói, é uma coisa que caminha passo a passo. Então, é bom dia, filho, boa noite, filho, é contar historinhas para os seus filhos, é sentar com seus filhos à mesa e trocar ideias e perguntar como foi, é brincar com seu filho, é desenhar com seu filho, passear com seu filho, tudo isso faz parte do relacionamento e abre caminho para o diálogo com seu filho. Então, quando chega na adolescência, você pode continuar esse diálogo com seu filho, questionando determinadas atitudes que ele tem. Agora, nem tudo está perdido. Se você, digamos, por alguma razão, não pôde ter uma boa relação de diálogo e de cumplicidade com seu filho, você pode criar isso agora. Como? Estabelecendo momentos com seu filho. Então, por exemplo, eu sei que nessa fase da vida os filhos não gostam muito de estar com pai, com mãe, eles querem estar com a turma o tempo todo. Mas de vez em quando, chamar o seu filho, por exemplo, ah, você quer comprar um tênis, você quer comprar uma blusa, enfim, você quer comprar um material escolar, eu vou com você, né? Pai e mãe, né? Se possível, deixe os outros filhos com alguém e saiam só você, sua esposa, seu marido e o adolescente. E converse, façam as compras, depois sentem para tomar um lanche, tente puxar conversa, puxar assunto. Quando estiver em casa, né? Infelizmente, hoje em dia, todo mundo fica no celular o tempo todo. E se não está no celular, cada um no seu quarto, com a sua televisão, com o seu computador. Muitas vezes as famílias nem fazem mais refeições juntas. Então é aquela coisa, você entra, oi, oi, e vai para o seu quarto. E você sai do seu quarto e vai para a rua. Então, o diálogo, a convivência familiar é muito pequena. Então, procure estabelecer momentos para que você possa ter diálogo com seus filhos. Então, o melhor momento, é uma coisa que eu sempre falo e eu vou repetir sempre: o melhor momento para encontrar todos é a hora da refeição. Porque todos precisam comer. Então, vamos estabelecer um horário que seja comum para todos e vamos todos nos sentar à mesa para fazermos a refeição. E nesse momento da refeição, esquecemos televisão, esquecemos celular. Eu conheço uma mãe que passa com uma cestinha, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, coloca o celular no vibra call ali no canto, desligam a televisão e vamos comer juntos, vamos conversar. No início, aquelas famílias que não têm o hábito de dialogar, elas se sentem mal, né? Puxa, estou ali com todo mundo, não sei o que falar, não sei o que fazer, mas aos poucos, né, todo dia fazendo a mesma coisa, os assuntos virão. Aos poucos, os seus filhos sentirão mais vontade de conversar com vocês. Até porque os filhos gostam muito de conversar com os pais, desde que os pais deem abertura para isso. Só que o que eu vejo muitas vezes é os pais
preocupados em dar coisas para os seus filhos, então eles trabalham muito para comprar o celular top, o tênis top, colocar seu filho na escola top, enfim, tudo top. Custa caro. Para isso tem que trabalhar muito. E o mais importante eles deixam de lado, que é a relação com os filhos. E eu canso de ver no consultório pais, né, que chegam e dizem assim: gente, mas o tempo passou tão rápido. Quando eu vi, meu filho já tinha 18, 20 anos. Eu nem curti meu filho direito. Pois é, o tempo passa muito rápido. Então é fundamental que você curta o seu dia a dia com seu filho, que você tenha momentos com o seu filho, que você, depois do jantar, vamos fazer um jogo coletivo, vamos jogar cartas, enfim, vamos comprar um desses jogos de tabuleiro, vamos jogar. É um momento muito legal para você interagir com todos da casa, né? Existem jogos, por exemplo, que desde do pequenininho até o mais velho, todos podem participar, esses jogos de tabuleiro. Vá a uma loja de brinquedos e procure. É um bom momento para você interagir com seus filhos. Não tem dinheiro para viajar? Não tem problema. Viaje dentro de casa, crie aventuras com seus filhos dentro de casa. Esse convívio é fundamental para que quando o seu filho entra na adolescência, você possa manter o diálogo com ele e que você possa manter esse diálogo pelo resto da vida. Porque depois da adolescência, o seu filho vai crescer, vai se tornar um homem, uma mulher, vai seguir a vida dele, vai se casar, vai trabalhar fora, vai estudar fora, e aí? Vai seguir a vida. Nós criamos os filhos para o mundo, mas se nós estabelecemos uma boa relação com eles a vida inteira, até esse momento em que eles vão bater asas e ir embora, com certeza eles sempre vão voltar para o ninho, conversar com os pais, telefonar para os pais, interagir com os pais sempre, né? Enfim. Você tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Estamos aqui com o computador ligado, aguardando aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida. É muito importante. Como eu disse no início, o programa é feito por você e para você. Então, faça a sua pergunta, participe aqui do programa Ajuda Emocional. Bom, enfim, o relacionamento familiar, como eu estou dizendo aqui, ele é fundamental. É a fonte primária de apoio emocional em qualquer fase da vida. Então, você precisa começar a sua relação lá na tenra infância, você precisa cultivar essa relação ao longo da vida, para que, quando você, pai, você, mãe, chegar lá na terceira idade, os seus filhos darem a você a atenção devida, os seus filhos cuidarem muito bem de você. Porque sabe o que acontece? Nós muitas vezes nos revoltamos quando nós vemos determinados idosos aí abandonados pelos seus filhos e dizemos: nossa, mas que filhos, né? Que absurdo! Como que esses filhos não reconhecem tudo que os pais fizeram por eles? Que absurdo! Criticam os filhos, mas vocês não pararam para estudar a história de vida dessa família. Como esses pais se relacionaram ao longo do tempo com os filhos e por que que esses filhos estão tão distantes desses pais? Muitas vezes a culpa é dos pais. Não que eles façam de propósito, porque no fundo, todos os pais querem o melhor para os seus filhos. Mas aqueles pais que não estabelecem o diálogo, aqueles pais que ainda seguem aquela cartilha do autoritarismo, quem manda aqui sou eu, tem que fazer do jeito que eu quero e acabou, que não param para conversar com seus filhos e ouvir a opinião dos seus filhos, ouvir, não é satisfazer o desejo dos filhos, mas é ouvir a opinião dos filhos e conversando, como diz o ditado, conversando é que a gente se entende, e dialogando, entrando em acordos que sejam bons tanto para os pais quanto para os filhos. Esses filhos que não tiveram isso ao longo desse relacionamento com os pais, certamente não vão dar muita importância para esses pais na velhice. Ou, digamos, se eles forem obrigados a conviver com esses pais dentro de casa, eles vão fazer de conta que esses pais não existem. Ah, fica aí esse estorvo aí. Arruma um quartinho para ele, deixa ele lá no canto e ninguém dá a mínima atenção para esse idoso. Então, se você quer ser um idoso, perdão, com a atenção dos seus filhos, com o amor dos seus filhos e a presença dos seus filhos, você precisa cultivar essa relação desde o início.
E mesmo que você não tenha cultivado até agora, é sempre momento para sentar, conversar, acabar com as mágoas, acabar com os ressentimentos, porque muitas vezes os pais ficam ressentidos e muitas vezes isso começa na adolescência, porque o adolescente não quer seguir o caminho. Nossa, minha voz hoje está terrível. Não quer seguir o caminho dos pais, não quer seguir a religião dos pais. Quantos filhos eu vejo que, quando chegam na adolescência, começam a questionar a religião dos pais e, ao invés dos pais tentarem conversar, tentarem explicar, muitas vezes castigam esses filhos porque eles não querem professar a mesma religião, e colaboram para que esses filhos comecem a se afastar. Então, muitas vezes, os pais fazem com que seus filhos se afastem deles pelas próprias atitudes deles, não é? Estou olhando aqui. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva aí que eu estou aqui ao vivo para poder responder. E aí, muitas vezes é na adolescência que os filhos, né, mostram as suas garras, e garras construídas por conta, né, do excesso de amor dos pais também. Você sabia que excesso de amor faz tão mal quanto a falta do amor? Pois é. Então, aqueles pais, por exemplo, que se sentem culpados porque trabalham muito, não têm tempo o suficiente para estar presentes na vida dos filhos, começam a encher os filhos de mimos, de presentes, compram tudo, satisfazem todas as vontades dos filhos, digamos, se tornam empregados dos seus filhos, escravos dos seus filhos, porque os filhos é que decidem tudo. E aí, quando chega na adolescência, muitas vezes o filho vai bater no pai, vai bater na mãe, vai questionar a autoridade do pai, vai questionar a autoridade da mãe. E veja, tudo isso acontece por quê? Porque isso não foi construído corretamente lá atrás. Então, quando você está diante de um adolescente sem limites, você que não deu os limites. Então, não adianta reclamar que é culpa da escola, dos amigos, ou sei lá eu de quem. É você que não fez o seu papel direito como pai, como mãe. Então, você precisa estabelecer limites a partir de agora. Se você não colocou limites nos seus filhos, não é porque eles estão adolescentes que você, agora não tem mais jeito, deixa quieto, deixa ele fazer o que ele quiser. Enquanto ele mora na sua casa, ele precisa seguir as regras da casa. Então, quais são as regras da sua casa? Tem hora para dormir, hora para fazer silêncio, tem hora para comer, tem hora para isso, hora para aquilo. Você precisa estabelecer os limites. A mesma coisa em relação a dinheiro. Eu vejo muitos pais que criam um cartão de crédito para o filho, que, digamos, compartilham internet e no fim até reclamam. Meu filho usa muito internet, eu acabo ficando sem internet. Meu filho, usa todo o limite do cartão e depois vai chorar com a mãe e depois vai pedir dinheiro para a tia. Veja, você não soube ensinar o seu filho a lidar com dinheiro. O dinheiro cai do céu para você? Você sabe o quanto você trabalha para você poder conquistar as coisas e o quanto vale o dinheiro que você tem. Você ensina esse valor para o seu filho? Não. Ai, pai, eu quero o tênis de não sei do que, daquele personagem, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai na loja, quanto custa? R$ 600. Ai, vou comprar em 10 vezes sem juros, mas eu vou comprar. E você deixa de comprar uma coisa para você. Tá certo isso? Não. Você precisa ensinar o seu filho. Filho, papai não tem dinheiro para comprar esse tênis. Se papai tivesse dinheiro o suficiente, papai compraria. Mas papai não tem. Será que a gente não pode encontrar um tênis um pouco mais barato que o papai possa comprar? Mas o meu filho vai chorar. Claro que ele vai chorar. Afinal de contas, quando nós nos sentimos frustrados, quando o nosso desejo não é satisfeito, é natural nós chorarmos. Você chora, eu choro, todo mundo chora. E daí? Ele também precisa aprender a lidar com a frustração. Ele também precisa aprender a lidar com a decepção. Aliás, é dentro de casa que nós ensinamos tudo isso para os nossos filhos. E a partir do momento em que seu filho aprende tudo isso dentro de casa, ele não vai sofrer no mundo lá fora. Porque o mundo lá fora é cheio de não. Não pode, não vai, não quero, não consegue. Você vai trabalhar para alguém. Imagina você trabalhando numa empresa,
né? E nesse trabalho da empresa, você ter que ouvir um monte de nãos, se você não aprendeu a lidar com não dentro de casa, é triste. E quando você se apaixona por uma pessoa e essa pessoa não dá a mínima para você, se você foi criado dentro de uma casa onde tudo o que você queria você conseguia, você quer aquela pessoa, ela tem que ser sua de qualquer jeito. E aí, muitas vezes, nós vemos aí adolescentes fazendo loucuras para que a pessoa fique com ela. Não, porque eu sou apaixonado por você, você tem que ficar comigo. Ninguém tem que ficar com ninguém. E o jovem não aprendeu a lidar com isso dentro de casa, né? Olha aí, temos pessoas participando. Vamos ver as questões? Vamos lá. Temos aqui a participação de quem? Helena Dias, do Rio Grande do Sul. Que legal! Seja bem-vinda, viu, Helena? Ela está dizendo aqui. Boa tarde. Na sua opinião, menino ou menina que costuma dar mais problemas nessa fase? Parabéns pelo programa. Muito obrigada, viu, Helena? Veja, a questão não é menino ou menina, a questão é o pai e a mãe que os dois têm. Né? Se o menino tem pais super condescendentes, que satisfazem todas as vontades do menino, é óbvio que esse menino vai dar muito trabalho na adolescência, assim como a menina. O que eu vejo é que, infelizmente, meninos e meninas continuam sendo educados de forma diferente. A menina, ela aprende a ter limites muito rapidamente dentro de casa. A mãe quer que ela seja uma cópia dela. Então a mãe ensina ela a lavar, passar, fazer as coisas, arrumar as coisas. A mãe dá muito mais limites para a menina do que para o menino. O menino ele é criado como se fosse um reizinho. Então, muitas vezes, esse menino, quando se torna adolescente, ele quer continuar rei. E o rei fala e a plebe obedece. É assim que ele pensa. Então, certamente, na adolescência, ele vai dar muito mais trabalho do que a menina, mas tudo depende da forma como os pais criam esses meninos e meninas, do tanto de limites que eles colocam, de disciplina, né, de horários, de regras, porque nós precisamos de regras. Uma criança que cresce ilimitada é uma criança totalmente infeliz, por incrível que pareça. Dá a impressão para os pais que quando você diz não para o seu filho e ele chora, você está fazendo o seu filho sofrer. Você está ensinando para ele que é importante ele saber lidar com os limites, saber lidar com o não. Isso é muito importante para a vida futura dele, para que ele se torne um funcionário, um empresário, um profissional liberal de sucesso lá na frente. Isso é importante. Helena, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vai lá visitar meu site, tem mais coisas sobre o tema. www.ajudaemocional.com. Obrigada, viu, Helena? Temos aqui a participação da Gabriele Matias. Seja bem-vinda, viu, Gabriele? Ela está falando aqui de Santo André. Que bom. Vamos ver o que a Gabriela falou. O texto dela é comprido. Vamos lá. Gabriele, desculpe. Gosto muito da abordagem que você faz de maneira simples. Sim, a vida é simples. Nós é que complicamos, né? O ser humano adora complicar. Lidar com adolescentes não é fácil, ainda mais quando não se tem só um, e sim 3 adolescentes em casa, uma menina e 2 meninos. Fico de cabelo em pé. Você fica de cabelo em pé porque é tudo novo, né, Gabriele? É muita coisa, é muita novidade, eles estão sempre mudando, e é incrível a força e a vitalidade que os adolescentes têm. Eles têm pique para fazer um monte de coisa, eles têm preguiça para muitas coisas, mas eles têm pique para muitas outras tantas coisas. E você fica ali perdida, porque é como se você tivesse perdido totalmente o controle sobre eles, porque você está lidando com pessoas aparentemente estranhas dentro de casa. Então, você como mãe, junto com seu marido, né? Não sei se você é casada ou separada, mas enfim, se você tiver um marido, traga ele para a conversa. Se não tiver, você mesma resolva tudo. É importante que você estabeleça regras e limites dentro de casa. O que pode, o que não pode. Então, eu estava falando agora há pouco sobre a questão do cartão de crédito. Seus filhos precisam aprender a lidar com limites. Então, você vai ter uma mesada X e você vai se virar com essa mesada. Então, não é aquela coisa, eu te dou dinheiro para o lanche, depois eu te dou uma mesada, depois eu pago o não sei o que você vai fazer.
Você vai dar uma quantidade para o seu filho, dentro da sua possibilidade, óbvio, né? Você também não vai dar fortunas para o seu filho. E fala, se vira, aprende a lidar com o seu dinheiro. Então, num primeiro mês, provavelmente seu filho vai gastar tudo em 2, 3 dias. A alegria de ter um monte de dinheiro na mão para ele, né? Que de repente não é nem tanto assim. Mas aos poucos ele vai aprender a economizar, a juntar dinheiro para conseguir comprar as coisas que ele quer comprar, a emprestar dinheiro para o irmão que gasta muito. Enfim, ele vai aprender a lidar com dinheiro. E não só com dinheiro. Dividir tarefas em casa, Gabriela, é muito importante também. Uma coisa que eu acho muito legal, faça uma reunião familiar, elenque todas as atividades dentro da casa, ainda mais se você trabalha fora, Gabriele, você como mãe trabalha fora, não é sua responsabilidade ficar tudo nas suas costas. Então, quando os filhos são pequenos, você e seu marido devem dividir as atividades. Quando os filhos se tornam adolescentes, eles têm que participar também, eles também têm que fazer a parte deles. Então, quem é que vai varrer o chão? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai ajudar a preparar o almoço, o jantar? Quem é que vai passar pano nos móveis? Enfim, dividir as tarefas. Fazer com que os seus filhos se tornem responsáveis pelo espaço em que eles convivem também. Porque eu vejo muita mãe gritando: ah, esses meus filhos fazem uma baderna dentro de casa. E aí? Eu falo, falo, falo e ninguém resolve, ninguém faz nada. Você fala, mas eles estão prestando atenção no que você está dizendo? E aí? Como é que você vai fazer com que eles cumpram? Justamente fazendo essa reunião familiar, vamos dividir as tarefas, cada um faz aquilo que mais gosta de fazer, ou então vamos fazer um rodízio, cada semana um faz uma coisa. E aí o mais interessante de tudo, os próprios irmãos, você disse que tem 3 filhos, né? Eles vão se vigiar uns aos outros. Eles vão observar: ah, você não fez a sua tarefa, você não cumpriu ainda com a tua obrigação da casa. Vai ser muito legal. E fazer uma reunião sempre com eles para discutir sobre isso. E aí? Tá legal fazer? Não é legal? Você vê o quanto a sua mãe trabalha? Você vê o quanto a sua mãe despende tempo para fazer todas essas tarefas? É importante para que eles reconheçam o seu valor também. Então, como diz o ditado, é conversando que a gente se entende. Então, com adolescentes, nós temos que conversar sempre. Não é satisfazer as vontades deles, mas é conversar com eles, ouvir o que eles têm a dizer e chegar num acordo que seja bom para todos. Então, por exemplo, o seu filho, hoje em dia é muito comum, né? Os pais, o adolescente chega: ai, mãe, vai ter uma balada, não sei aonde, uma festa, sei lá, qualquer coisa, né? Ai, fulana vai, fulano vai. A mãe de fulano disse que ele pode ir, e não sei o que. Todo mundo vai e eu não vou, porque você não gosta que eu chegue em casa depois da meia-noite. Ai, pai, ai, mãe, por que que você faz isso comigo? Aí faz aquele show, né? Veja, se a regra estabelecida é essa, você vai cumprir com a sua regra. Mas você pode abrir mão, sim, muitas vezes da regra, dependendo do evento. Por exemplo, vai ser o aniversário de fulano. Aí, então, vá atrás, vai saber desses pais se realmente eles disseram que vão, que permitiram que os filhos fossem, porque às vezes seu filho joga com você. Nenhum pai permitiu que nenhum filho vá. Mas ele fala: o pai do Joãozinho, do Manezinho, de não sei quem, deixou eles irem. E aí você fala: deixou? Então vai. E de repente é só seu filho que vai naquela festa, naquela balada. Então, procure conversar com os pais dos seus amigos, procure trazer os amigos dos seus filhos para dentro da sua casa. Mas eles fazem uma baderna. Mas é bom. É bom que você conheça quem são as pessoas que convivem com seus filhos, até para fazer os seus filhos refletirem sobre as companhias que eles têm. Porque às vezes você está vendo que o seu filho está andando com más companhias. Mas não adianta chegar para o seu filho e dizer assim: filho, você está andando com fulano, fulano não presta, fulano é ladrão, fulano é drogado, fulano não sei o quê. Não é por aí. Você precisa trazer essas pessoas para dentro da sua casa, ou pelo menos circular pelos ambientes onde seus filhos estão, para conhecer melhor essas pessoas, e começar a questionar. Filho, aquele teu amigo ali, ele mora com quem? Ah, ele mora sozinho? Ah, tá. E quem sustenta ele?
Nossa, você viu aquele outro seu amigo ali? Ele vive com o olho vermelho, ele vive muito cabisbaixo. O que que acontece? Será que ele está envolvido com droga? Filho, o que acontece? Ele está com problema em casa? Ou seja, pergunte para o seu filho, questione, faça o seu filho falar, né? Aí, de repente, seu filho, ele é envolvido com droga, né? Ele faz tráfico de droga, sei lá. Hoje em dia, droga é uma coisa tão comum, né? E aí você pode chegar para o seu filho e falar assim: tá, ele está envolvido com drogas. Você acha legal andar com uma pessoa envolvida com drogas? Né? E se de repente a polícia aparecer, você não pode ser preso? Né? Que futuro você acha que tem um jovem que fica envolvido com drogas? Né? Alheio à vida real, que vive lá no mundo da fantasia da cabeça dele com as drogas que ele usa. São esses questionamentos que vão fazer com que seu filho reflita sobre as pessoas com quem ele convive e se realmente vale a pena ele continuar esse convívio ou não, né? Então, questionar é o melhor caminho. Olha, chegou um monte de participação aqui, que legal. Temos aqui a participação do Carlos Eduardo. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Ele diz aqui, está falando de São Paulo. O problema que mais sinto hoje é a falta de comunicação. Eles não conversam, só ficam no celular 24 horas, só ouvem os amigos. Claro, que tipo de conversa você tem, Carlos Eduardo? Você senta com eles para dar bronca, para pegar no pé deles? Ou será que você, digamos, não senta com eles para vamos fazer um jogo? Me ensina a jogar esse jogo, filho, eu quero jogar. Ou então dizer para ele assim, filho, você pode me dar 10 minutos da sua atenção? Dá para você desligar o celular por enquanto? Aquele exemplo que eu falei agora há pouco, de fazer o jantar juntos. Nos primeiros dias, seus filhos não vão falar nada, vão ficar de bico, né? Porque, ai, que saco, ter que ficar aqui jantando com meu pai, com a minha mãe. Mas conforme você for conversando, né? Então não é porque você é pai que você vai sentar ali como um general, comam, façam isso, façam aquilo. Não, conversar. E aí, filho, foi na escola hoje? Fui. E aí, foi legal? Foi. E, nos primeiros dias, seu filho vai falar assim. Mas você pode virar para ele e falar assim: não estou entendendo nada do que você está falando. Você pode me explicar melhor? Como assim? Né? Forçar os seus filhos a dialogarem também. Porque se eles não falam nada com você, é porque de repente você também não fala nada com eles. Você também não ensinou para eles como conversar. Né? Fica aí a dica. Pensa um pouquinho sobre isso, tá, Carlos? E aqui temos a participação da Tatiane Junqueira, do Paraná. Eba, seja bem-vinda, Tatiane. Ela diz que tem muitas dúvidas. Né? Ela está no momento que ela quer impor limites para os filhos, mas o pai não se importa e acaba passando por cima das minhas ordens, por ser mais fácil. Como lidar? Senta com seu marido e conversa. Bota ele na parede. Fala assim: que filhos você quer ter no futuro? Você quer ter filhos felizes ou você quer ter filhos que vão sofrer muito com o mundo lá fora? Então, assim, o primeiro passo é você sentar com seu marido e conversar. E se você não consegue ter essa conversa com seu marido, porque marido e mulher têm que falar a mesma língua. Sua mãe falou que não, é não. Mesmo que você seja contrário. Seu pai falou que sim, então é sim, mesmo que você não concorde. Depois que os filhos forem embora, senta com seu marido e conversa. Então, se não existe esse diálogo com vocês, talvez seja o caso, Tatiana, de você procurar ajuda profissional. Procurar um psicólogo aí na sua cidade para te orientar, ou mesmo falar comigo, porque eu faço atendimento online pela internet através de e-mail, chat, vídeo, para você poder conversar com seu marido e ambos falarem a mesma língua. Porque o que vocês estão ensinando para os seus filhos? O jeitinho brasileiro. A mãe não deixa, eu vou lá e converso com o pai, que o pai vai deixar. O pai não deixa, eu vou lá e converso com a mãe, que a mãe vai deixar. Vocês estão ensinando seus filhos a saberem, digamos, lidar com jeitinho para conseguirem aquilo que eles querem. E depois a gente reclama aí da corrupção e de um monte de coisas erradas no país. Tudo isso começa dentro de casa. Então, Tatiane, vá resolver esse problema de uma vez por todas. Né? Muito obrigada, viu, pela sua participação. E aqui a última participação do dia, porque o nosso programa já está no final. Nós temos aqui a participação do Marcos Gonçalves, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Aqui no Rio, temos muita facilidade do adolescente estar de frente com as drogas. Como os pais podem lidar com isso?
conversando com seus filhos desde a mais tenra idade, mostrando para os seus filhos, né, as consequências do uso de drogas. Porque usar drogas, num primeiro momento, pode ser uma coisa muito legal, né, um barato, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, mas e as consequências? É mais ou menos como fizeram os dentistas há um tempo atrás para fazer com que as crianças escovassem os dentes para evitar as cáries. O que eles apresentavam para as crianças? Bocas com dentes cariados, dentes podres, dentes horríveis. Olha, é assim que você vai ficar se você não escovar os dentes todos os dias. E as crianças aprenderam. Então, você precisa dar sentido. Não é simplesmente dizer droga é ruim. É explicar para o seu filho por que a droga é ruim, por que não é legal se drogar, qual a importância de evitar o uso de drogas. Tudo isso é muito importante. Então, hoje nós temos na internet várias associações, vários grupos que trabalham com jovens para evitar o uso de drogas. Você pode pesquisar aí na internet, tem muito material bom. Tem muita porcaria, sim, mas tem muito material bom também, né? Enfim, temos outras participações aqui. Se você deixou o seu e-mail, eu vou responder para você depois. Se você não deixou o seu e-mail, infelizmente eu não tenho como responder. Mas você pode acessar o meu site, e lá no meu site tem muito mais sobre esse tema, adolescência, assim como outros tantos temas sobre problemas emocionais em geral, problemas de relacionamento, medos, ansiedade, enfim. Eu quero que você visite o meu site. Meu site é o www.ajudaemocional.com e lá você vai encontrar vídeos, testes, textos, muita informação e tem um formulário. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá no formulário, escreva a sua dúvida, que eu mesma, de próprio punho, respondo para você, tá? Você pode me seguir no Facebook, doutora Olga Tessari. Você pode me seguir em todas as redes sociais, Olga Tessari, ok? E quero também falar sobre os meus livros, rapidinho. Dirija a sua vida sem medo e Amor versus Dor. São 2 livros escritos por mim. Aqui eu falo sobre os medos, como os medos paralisam as suas vidas e impedem que você tenha uma vida plena e feliz. E aqui no Amor versus Dor eu falo sobre relacionamentos. Então, desde o momento que você se apaixona por alguém, como agir para o seu relacionamento dar certo pela vida fora. Então, são 2 livros, as pessoas dizem que são manuais, para sempre serem consultados, que apontam os caminhos para que você possa dirigir a sua vida sem medo e para que você possa amar e não sofrer, porque amor não é dor. Amor é o oposto da dor. Amor é alegria, amor é prazer, amor é bem-estar. Enfim, para adquirir os livros, lá no meu site, www.ajudaemocional.com ou olgatessari.com, ok? Enfim, gente, eu tinha muito mais coisas para falar, desculpe vocês aí que eu não vou poder responder, mas eu quero convidá-los, a me seguirem nas redes sociais, porque é lá que eu informo a próxima edição desse programa. É um programa que vai ao ar uma vez por mês, que depende muito da minha agenda, que é bastante lotada. Então, nada melhor do que você me seguir para eu poder te informar o dia exatamente que esse programa vai ao ar ao vivo, para você poder interagir comigo. Um grande abraço para vocês, pais. Prestem atenção, para vocês terem filhos felizes, nada melhor do que disciplina, educação, regras e valores. Tudo isso junto colabora para que seu filho se torne um adulto pleno, com boa autoestima e feliz pela vida fora. Orgulho, né? Porque a melhor coisa que os pais querem, a coisa que os pais mais querem é sentir orgulho dos seus filhos. Então, haja nesse sentido, porque você vai se orgulhar deles ao longo da vida, ok? Um grande abraço para todos, muito obrigada pela participação de todos vocês e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.